esse lugar aqui, ele representa muitas coisas para a senhora e para o Samuel. Sim. Quando eu digo esse lugar, eu digo altar, eu digo batistério. Me conta, como é que era o Samuel? O Samuel, até os 16 anos, era um menino educado, gentil, amoroso comigo, sempre um exemplo. Só que tudo mudou quando ele entrou numa escola técnica. Lá ele conheceu os vícios. Entrou em coma alcoólico devido às amizades, às festas. Daí não parou mais, bispo. Foram vício de cigarro, maconha, cocaína. Samuel não dormia se não usasse. Então ele teve que procurar um jeito de sair de casa para usar, porque ele sabia, né, que eu não iria aceitar isso. Nos 7 dias da semana, para dormir, ele precisava de quê? Ele precisava usar a maconha, Maconha, a cocaína, o que desse para ele apagar, porque ele não tinha prazer para dormir. bebia também? Bebia também. Aí o estômago dele não aguentou, porque era muito, ele bebia puro, né? Ele até sofreu uma cirurgia de apendicite, porque também quase estoura dentro dele, quase ele morre. Aí mesmo assim, ele teve a consciência que se ele bebesse ele ia morrer, mas ele não parou com a maconha, ainda tentava beber, mas não conseguia porque doía, mas continuou com a maconha, com o cigarro, com a cocaína, e assim foi se degradando. Samuel chegou a 60 quilos. 60 quilos. 60 quilos, ficou muito magro. Nós estamos falando aí de quanto tempo nessa situação? Então, foram 8 anos. 8 anos. 8 anos, lutando, usando a fé para que o Samuel se convertesse. Como é que era para a senhora o Dia das Mães, nesse período? Não era Dia das Mães, para mim, assim, o presente que me dessem não me alegrava. Eu queria o meu presente, eu queria o meu filho de volta para Deus. Então, o Dia das Mães para mim, nesses 8 anos, o meu outro filho, que eu tenho um outro filho, ele me dava de tudo. Ele mandava Pix para mim, ele mandava presente, porque ele morava em outro estado, ele mandava presentes para mim, dizia, mamãe, eu te amo, mamãe, a senhora é tudo para mim. Ele falava que a senhora é muito importante para mim. Então, mas mesmo assim faltava um. Porque para a mãe, um filho é insubstituível. A mãe pode ter vários filhos, mas todos eles são importantes. E conforme a senhora falou, no Dia das Mães, poderiam dar para a senhora um apartamento. Poderia. Mas não era isso que a senhora queria. Não. A senhora queria o Samuel. Sim. Bom, o que a senhora começou a fazer para que ele pudesse se libertar de 8 anos envolvido com a cachaça, com a bebida, com o cigarro, com a maconha e com a cocaína? Como que a senhora começou a agir a fé? Eu usei a fé no altar. Então, todo domingo eu estava aqui. Eu não desisti do Samuel. Aqui. Apesar de todo mundo dizer que o Samuel não tinha jeito. Porque a aparência dele dava para dizer que ele não tinha mais jeito. Desiste. Por que você vai aceitar o seu filho na sua casa? Ele pode te matar, ele pode te roubar. Que ele me roubava. E toda vez que o Samuel voltava para casa, o Samuel, ele me roubava. Levava sempre alguma coisa para poder usar. E eu dizia, não, Deus vai curar meu filho, eu creio. Então, bispo, eu abri mão do sentimento. Eu parei de chorar, parei de me lamentar, parei de estar todo o tempo falando, meu filho é viciado, meu filho é isso, meu filho é aquilo, e chorar. Não, eu passei a usar a fé. Como? Eu peguei a camisa dele, né, trazia nas reuniões. Teve um domingo que eu disse, estava tão revoltada com a situação, eu disse, pastor, batiza essa camisa. Ele disse, quem é essa camisa? Eu disse, é do meu filho, o meu filho vai se batizar. Aí eu peguei a camisa, dei para ele, ele batizou. Aonde? No altar, aqui. Aqui? Nesse batistério? Nesse batistério. A senhora pegou por conta própria. Sim, ninguém me orientou, foi a minha fé. A camisa do Samuel e batizou aqui. Batizei aqui. Aham. Aí eu disse, Deus, pronto, meu filho está batizado, agora é contigo. E o Samuel foi em casa, que ele tinha problemas na rua, sempre ele voltava em casa para pedir comida, para pedir alguma coisa. Eu sabia que ele ia voltar. Então eu pegava a água do tratamento, eu já preparava a comida dele.
eu já deixava pronto. Deixava suco pronto, a comida pronta, tudo. Feijão, arroz, macarrão, tudo que ele gostava. Com a água do Com a tratamento. água do tratamento. E aí eu pegava aquela água, lavava a roupa dele, né? E a camisa que estava batizada, eu dei para ele. A partir daí, ele pode contar o que aconteceu depois que eu batizei essa camisa. Para todo mundo, o Samuel era o vilão, Era o vilão. mas para a senhora, Ele era uma vítima. uma vítima. Teve algum momento que a senhora teve que separar, na prática, Teve. os sentimentos da fé? Teve. Foi Quando quando foi? ele voltou. Que ele disse, mamãe, eu não aguento mais. Eu quero voltar para casa. A senhora me aceita? Eu disse, meu filho, eu não posso te aceitar. E nem voltar para casa. Você tem que voltar para Deus. Porque se você não voltar para Deus, eu não vou poder te ajudar. Eu não tenho capacidade de te ajudar. Meu filho, você está vivendo uma vida que você escolheu por conta própria. E só Deus pode mudar a sua história. Então, se você voltar para Deus, a mamãe te aceita de volta. Você quer Deus? Ou seja, ele querendo voltar, a senhora disse que só para casa não poderia. Não. Teria que voltar para Deus. E isso foi muito difícil para mim, porque toda mãe quer que o filho volte. Aham. Eu praticamente estava dizendo, não te quero. Né? Aos olhos de qualquer pessoa entendesse, nossa, que mãe ruim. Porque ela não quer o filho dela. Eu disse, não é isso. É porque se eu não abrir mão desse sentimento de mãe e botar ele para usar a fé, ele nunca vai aprender, ele vai passar mais tempo fora. A senhora separou o sentimento. Separei. Muito bem. Samuel, a partir daí, o que aconteceu? A partir daí, teve uma mudança muito grande, que eu me entreguei 100% ao vício, 100% aos meus sentimentos. Não importava o que acontecesse comigo, eu queria usar, de bem ou de ruim. Só que, uma vez, eu tinha um amigo que ele se matou. Ele se suicidou, literalmente, ele se matou em casa. E ele estava, uma semana antes, eu estava com ele. Ele estava rindo, só que de um jeito bem estranho, como se ele estivesse se despedindo da gente. Só que ninguém sabia o motivo, só depois. E aquilo me quebrou, ao ponto de eu me ver ali, na mesma situação que ele estava. Usando, bebendo com meus amigos, mas vazio por dentro. Foi aí que eu percebi o quão problemático eu estava. Com o vício, eu não conseguia dormir. Eu não tinha paz. Eu não tinha sono. Eu tinha que me esgotar durante o dia. E isso fez eu gerar um desgaste muito grande, físico e mental em mim. Para minha família, eu dava para ver os olhares. Pessoas na rua, dava para ver os olhares. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque para mim eu não via. Eu não via diferença nenhuma. Porque eu não fazia mal a ninguém, mas eu fazia mal para mim mesmo. E nisso eu me afundei. Eu saí de casa, porque em casa ela não aceitava como eu era, como eu queria ser. Ela não gostava de cigarro, e eu gostava. Então isso foi um dos vários gatilhos para me sair de casa. Me envolvi num relacionamento, e nele a gente foi morar junto. Acabei fazendo ela usar junto comigo. Passamos 8 anos usando, me destruindo. Em meio disso eu sofri a cirurgia. Graças a ela me salvou também. Mas só que eu não tinha forças. Eu não sabia o que era. Eu não tinha forças para parar. Quando que tudo mudou? Tudo mudou quando eu disse chega. Foi um dia de idas e vindas para a Biqueira, aqui é conhecido como Biqueira. Eu chorei, do início ao fim, saindo de casa ao voltar de casa, eu chorei. E só na minha cabeça ficava, eu preciso mudar. Eu tenho casa. Eu tenho que mudar. E eu sei como eu posso mudar. Então eu tomei uma decisão. Eu dei um 180. Um 180 direitinho na direção oposta do que eu estava indo. Qual a decisão? De voltar para Deus.
não foi a igreja, não foi a minha mãe. Eu queria Deus de volta dentro de mim. Aí o que você fez? Bispo, eu me entreguei 100%. Eu larguei os vícios, todos eles. Eu larguei a minha namorada, eu larguei tudo. E logo após isso, eu tive um resultado muito grande, uma paz imensa que eu nunca tive. Logo no mesmo dia que eu me batizei. Nas águas? Nas águas. Aqui? Aqui. No mesmo lugar, no mesmo batistério que a dona Mônica batizou a sua camisa. Exatamente. Nesse mesmo batistério você se batizou. Exatamente. Depois do batismo nas águas, o que aconteceu? No mesmo dia, que foi no dia 17 de janeiro, eu dormi com uma paz imensa, que eu só fiz deitar a cabeça. Eu não usei, eu não precisava mais usar. Nada. Bebida, maconha, que eu usava todo dia, eu fiquei impressionado. Naquela semana, foi uma paz imensa que eu me pegava rindo sozinho, porque a minha rotina não era mais a mesma, sabe? O quanto eu me desgastei lá fora, eu me reconstruí aqui dentro. Eu me dedicava 100% lá fora. Eu comecei a me dedicar 100% aqui dentro. Em coisas que eu via que eram banais. Ler a Bíblia. Eu não sabia nem mais o Pai Nosso. Eu passei uma semana inteira lendo para me poder orar o Pai Nosso de volta. E o que aconteceu? Foi incrível. Em uma semana de entrega total, eu tive o meu encontro com Deus. Na outra semana, eu tive a certeza que eu estava batizado com o Espírito Santo. Isso tem quanto tempo? Isso tem 3 meses. Hoje, como que é o Samuel? Hoje é um Samuel com paz. Um Samuel que sorri de verdade. Um Samuel que fala com a mãe sem ressentimento nenhum. Que eu tinha uma mágoa imensa que eu não sabia de onde vinha. E hoje, o meu melhor presente é ver o verdadeiro sorriso da minha mãe para mim. Um sorriso que eu não tinha mais, de mais ninguém. Tua vida foi transformada. Foi transformada, sim. Dona Mônica, valeu a pena. Com certeza, bispo. Esse é o presente do Dia das Mães que a senhora queria. Sim. Então, o presente pode abraçar a mãe. O Samuel abraçando a Dona Mônica. O milagre aconteceu. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe Samuel.